Bom dia, pessoal. Vamos dar aqui continuidade ao nosso conteúdo falando a respeito das regiões brasileiras. Então, nessa aula de hoje, nós iremos conhecer algumas divisões regionais do Brasil que foram propostas pelo IBGE. Então, nós vamos ver aí já um tipo de divisão que é, digamos que de certa forma, mais atual, né? E que é, de certa forma, oficial. O IBGE ele elaborou uma nova proposta de divisão para o país que, além dos aspectos físicos, levou em consideração aspectos socioeconômicos. Então, ele fez essa divisão regional e a primeira que o IBGE fez foi no ano de 1940. Então, ele organizou o Brasil entre regiões Norte, Nordeste, Centro, Leste e Sul. Então, essa organização aí foi a organização que o IBGE propôs para o Brasil no ano de 1940. Já em 1945, o Brasil passa a ter 7 regiões: Norte, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Centro-Oeste, Leste Setentrional, Leste Meridional e Sul. Na porção norte do Amazonas foi criado o território de Rio Branco, atual estado de Roraima. No norte do Pará foi criado o território do Amapá. Mato Grosso perde uma porção a noroeste, batizada como território de Guaporé, e outra ao sul, chamada território de Ponta Porã. No sul, Paraná e Santa Catarina são cortados a oeste e instalados o território de Iguaçu. Então vejam aí que ele já passou, né, depois, 5 anos após, ele passou a ter 7 regiões, né, o Brasil passou a ter essas 7 regiões aí de acordo com o IBGE. Aí já em 1990, no caso aí, a gente vai ver de 1960 até 1990. A partir de 1960, o presidente da República, na época, Juscelino Kubitschek, juntamente com o urbanista Lúcio Costa, o arquiteto Oscar Niemeyer, Israel Pinheiro, Bernardo Sayão, entre outros, transferiram o Distrito Federal do Rio de Janeiro para abrigar a capital federal Brasília. Ela se encontra no estado de Goiás. Contudo, em 1990, o país já contava com 26 unidades federativas, mais o Distrito Federal. Então, essa divisão regional, de acordo com o IBGE, aí, proposta em 1990, é a divisão regional atual que a gente tem no Brasil. Então, da maneira que o Brasil está organizado atualmente, né, de acordo com seus limites entre regiões, é de acordo com essa divisão do IBGE de 1990. Nós vamos ver agora um pouco a respeito de macro-regiões, mesorregiões e micro-regiões. Então, o que seriam macro-regiões? É justamente essa divisão que a gente já está vendo desde a aula anterior. Né? O Brasil é dividido em regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essas são as macro-regiões. Vejam que tem um limite territorial, né? Um estado ele não fica entre uma região e outra, né? Ou ele é do Centro-Oeste ou ele é do Sudeste, por exemplo. Ele não fica entre duas regiões, né? Tudo bem divididinho, tem essa linha cortando aí, fazendo essa distribuição, fazendo essa divisão territorial. Já uma mesorregião, geralmente os mapas eles vão apresentar mesorregiões de acordo com alguma característica. Por exemplo, aí é a distribuição dos programas de pós-graduação pelas mesorregiões geográficas do Brasil no ano de 2009. Então vejam aí que tem o que está organizado na cor azul, por exemplo, é uma mesorregião. O que está organizado em verde é outra mesorregião. Só que vejam que as mesorregiões elas não vão fazer parte de uma mesma macro-região geográfica. Vejam aí que tá lá numa ponta do mapa tem um verde, lá na outra ponta tem um verde também. Então, se for juntar tudo, é uma mesorregião, só que elas não fazem parte de uma mesma região geográfica. Então, ela não respeita esses limites de fronteira geográfica. E já uma microrregião, ela também vai ser representada nos mapas, né, de acordo com alguma característica. Por exemplo, ele está mostrando estabelecimentos agropecuários no Brasil, de acordo com o Censo Agropecuário de 2017. Então, é bem parecido com a mesorregião, só que aí respeita menos ainda os limites. Vejam, por exemplo, aí, se a gente for observar o Piauí. Né? No Piauí vai ter várias cores, vai ter esse verde claro, vai ter esse verde mais escuro, esse outro verde mais escuro. Então, no mesmo estado, ele vai apresentar várias micro-regiões, de acordo com estabelecimentos agropecuários, que é o termo utilizado aí para poder fazer esse mapa com essas micro-regiões aí dos estados. Então, acho que deu para vocês entenderem, né? As mesorregiões e as micro-regiões, elas não vão respeitar os limites geográficos entre uma região e outra, ou então entre um estado e outro. Já na macro-região vai ser tudo divididinho, vai ser tudo bem separado de acordo com as fronteiras geográficas. Então, vocês vão fazer agora a leitura dessas páginas 122 a 124.
e vão responder às páginas 125 a 127 do livro, para poder vocês aprofundar os conhecimentos, dar uma melhor estudada, dar uma melhor revisada a respeito desses tipos de divisões geográficas que a gente viu. Então, por hoje era só. Tenham um bom dia e bons estudos.